34, Jeremias 34, versículo 17. O primeiro hino que nós vamos entoar aqui é o Senhor Jesus. Ele fala de liberdade. Liberdade no Senhor, liberdade para louvar a Ele, para se expressar diante dEle. Liberdade no seu lar, no seu emprego, para falar do Senhor. Você tem toda a liberdade aqui neste lugar de dançar, de cantar ao Senhor. Ele preparou esse momento aqui para você hoje. Ele está aqui à espera de você louvar a Ele, né? Cantar a Ele com alta voz. Em Jeremias 34, 17 diz assim: portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. O Senhor, Ele te libertou na cruz. O Senhor te deu fôlego de vida. Você o escolheu e Ele te escolheu também. Fique à vontade na presença do Senhor onde você estiver. Mas aqui mais e mais ainda, fique à vontade aqui no Senhor. Seja livre, que Ele te libertou lá na cruz. Ele pagou um alto preço por você. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por cada vida aqui, Jesus. Obrigado, ó Pai, por este lugar, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor está nos proporcionando, ó Pai, nessa vida, ó Deus. Cuidando de nós, ó Pai, até agora, Senhor. O Senhor é maravilhoso, ó Deus. Nós só temos a te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Pai, o Senhor nos cura, ó Deus, quando estamos, ó Pai, doentes. O Senhor, ó Pai, nos traz, ó Pai, o sustento quando estamos necessitando, ó Deus. Porque, ó Pai, nós escolhemos, ó Pai, estar na Tua presença, ó Pai. Escolhemos te buscar, escolhemos o Senhor como o único Deus, como o único Senhor. O Senhor é o nosso leão, é o nosso Jeová, o nosso general, ó Deus. Nós somos Teus soldados, Jesus. Estamos aqui, ó Pai, agora para louvar, engrandecer o Teu nome, ó Pai. Este momento é nosso com o Senhor. E obrigado, ó Deus, por cada vida que está aqui, ó Deus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Aleluias. Onde o Espírito de Deus, Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. declare para Jesus. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre, livre. Liberdade está neste
Aleluias. Nós somos livres na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Aleluia. Olhe para o céu, olhe para o alto e seja livre. Seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Seja livre na presença do Senhor. Liberdade está neste lugar. Eu creio. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus, Jesus, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, eu sou livre, eu sou livre. Você é livre na presença de Jesus, livre para te adorar, Jesus, livre para te buscar, oh Senhor. Fale, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Jesus, Jesus, aleluias, declare, Jesus, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Eu sou livre na tua presença, Deus. Somos livres na tua presença, Jesus. Somos livres. Você é livre na presença do Senhor. Deus te libertou. Deus abriu seu coração, aleluias, para adorar, para levantar hinos a Ele, cânticos a Ele. Glória seja dada a Ti, ó Deus, por cada vida, ó Deus, pela minha vida, Senhor, pela minha família. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigado por cuidar, ó Pai de nós, ó Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Estávamos cativos, ó Deus. Estávamos cativos e através do Senhor nós nos libertamos. Nós nos libertamos através do Senhor. Aleluias, através do Senhor nós nos libertamos, Jesus. Oh, Deus.
Deus, continua, Pai, nos capacitando, Deus. Continua nos dando vontade de servir, vontade de buscar. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, irmãos. Você é livre? Amém? Amém. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre na presença do Senhor. Eu não conhecia o Senhor há muitos anos atrás. Só ouvia falar. Não buscava. Não queria entender, né? Queria viver a minha vida de jovem. Mas graças a Deus, através de muitas pessoas que estavam à minha volta, eu conheci o Senhor. E hoje estou aqui com os irmãos. Espero que vocês compreendam isso. Como é importante estar em comunhão com os irmãos. Como é importante estar nesse momento aqui. Para nós que estamos aqui no louvor, como é importante ter os irmãos aí. Vocês nos sustentam, vocês, através das suas orações, fazem coisas maravilhosas na vida de cada um de nós. Glória seja dada à vida de cada irmão, em nome de Jesus. Vamos cantar Fogo Consumidor juntos. Vamos declarar a Ele, ao Senhor, que nós estamos aqui juntos para cantar ao Senhor. Amém? Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os teus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, não. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os teus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado
chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os teus profetas. Você é um profeta do Senhor. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. É chegado a amanhecer. Oh, é chegado a amanhecer. Oh, é chegado a amanhecer. Você é um profeta do Senhor. Creia nisso. Você é um profeta do Senhor. O Senhor te escolheu. Ele te escolheu para cantar. Ele te escolheu para pregar. Ele te escolheu para curar em nome dEle, para levantar clamores em nome dEle. Ele está levantando os anjos em seu redor, ao redor da sua família. Ele está curando a sua família. Ele está curando as pessoas que estão à sua volta, porque você está fazendo a sua parte com Ele. Você está cumprindo com Ele o que você prometeu, porque o Senhor, Ele cumpre as tuas palavras. O choro dura a noite, mas é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando. Fale pro Senhor. Oh, oh, oh. Um novo dia amanhecer. Deus está te levantando. História se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. É chegado a amanhecer. Oh, Deus, que chega o amanhecer, oh Pai, a cada dia para mim, para cada um que está aqui, ó Deus. Chega o amanhecer para nós, ó Pai. É chegado a amanhecer. Aleluias, aleluias, aleluias. Chegado a amanhecer. Aleluias. 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 É chegado a amanhecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, eu não me lembro quantos anos já que eu louvo ao Senhor, mas todas as vezes que eu estou aqui louvando ao Senhor, a cada hino que eu toco, que eu canto, quer dizer que eu louvo ao Senhor, a minha boca seca. Eu não sei se é de tanta vontade que quando eu estou aqui de louvar ao Senhor, mas todo momento, toda vez que eu estou louvando, minha boca seca. Eu acho que é porque o Senhor fala tanto ao meu coração, que Ele dá vontade de gritar, de cantar mais alto, de dar a voz sair daqui para algum lugar onde o Senhor queira. Então fique à vontade de louvar ao Senhor. Eu sei que você está de máscara, mas louve ao Senhor. Abra sua boca dentro da máscara e fala com o Senhor. E nós vamos cantar agora Eu Me Rendo ao Senhor. Amém? Louve ao Senhor. Glória seja dada a Deus. Declare a Ele que você se rende a Ele em todo momento. Ah, Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, Tu vai me guiar. Oh, 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 tudo pode
podes passar. O teu amor jamais me deixará. Eu sei, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Vamos louvar novamente, mais uma vez. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluias. Por ti vou caminhar. Louve. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, Jesus. Oh Jesus. Aleluias. Estou aqui, Jesus, para te clamar, ó Deus, para te pedir, Jesus. É por isso que eu canto, ó Deus, ao Senhor, por isso que eu louvo ao Senhor, por isso que eu dou graças ao Senhor. Aleluias. Vamos louvar mais uma vez. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar. Teu amor jamais me deixará. Eu sei, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Declare: preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Deus, eu me rendo aos teus pés, ó Deus.
Eu me entrego ao Senhor, ó Pai, a cada dia mais e mais, ó Deus. Eu sei, ó Pai, muito bem das minhas falhas, ó Deus. Eu sei, ó Pai, muito bem dos meus pecados, Jesus. Mas eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor a cada dia, ó Pai. Eu quero pagar um preço pela Tua obra, ó Deus. Eu quero estar em Ti. Eu quero estar em Tua presença. Eu não quero continuar como estou, ó Deus, aleluias. Eu quero ser diferente, ó Pai. Por isso eu me rendo, ó Deus. Por isso eu pago, ó Deus, esse preço também pelo Senhor. Porque eu sei que eu sou falho, mas eu quero estar em Ti. Aleluias. Vamos declarar: eu me rendo. Aleluias. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. De novo, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Diga a Ele: eis-me aqui. Diga pro Senhor: Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluias. Aleluias, Deus. Estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, ó Deus. Para ouvir, ó Pai, a Tua palavra que o Senhor tem para nós essa noite, ó Pai. Nós queremos Te ouvir, ó Deus. Oh Senhor. Oh Pai, aleluias. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Deus. Ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Pai, nessa noite. Ó Pai, que essa pandemia, ó Pai, não nos atrapalhe a Te servir, ó Deus. Que não seja de desculpa para Te servir, ó Deus. Eu quero estar junto com os irmãos e com o Senhor, louvando ao Senhor, ó Deus. Levantando louvores ao Senhor, o único merecedor de toda honra, de toda glória. Não canse de falar isso para o Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Só Ele é merecedor de todo o seu amor. Aleluias. Glória seja dada a Ti, ó Deus. Aleluias. Pastor Júlio. Amém. Aleluia. Graças e paz, amém, irmãos? Amém. O pastor Júlio está mais bonitinho, mais branquinho, né? Hã? O mais bonitinho é por minha conta. O branquinho pode até ser. Amém? Graça e paz mais uma vez. Espero que os irmãos tenham passado por estes dias bem, né? Esse tempo de tanta incerteza, tanta dúvida que a gente tem. E cada dia mais a única certeza que a gente tem é que a volta do nosso Rei está perto. E que a gente, pelo menos eu, anseio estar com Ele o mais breve possível. Não sei os irmãos. Minha mãe até outro dia brincou comigo que se eu
queria que Jesus voltasse. Eu falei assim, por mim pode voltar agora. Tô em paz, estou tranquilo. E aí ela falou assim, se voltasse só para você, eu falei, também estou tranquilo, ele não desampara os seus, a Kenny e a Duda vão estar aí e vai tomar conta. Sei que eu vou estar com ele. Amém? Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos num texto. E geralmente essas reflexões são muito difíceis, porque elas trabalham com a gente durante a semana inteira. E a gente vai remoendo essas coisas e Deus vai falando com a gente de tal forma que a gente fica assustado em certas ocasiões. Mas eu queria trazer uma palavra de ânimo para a igreja, que eu tenho conversado, 2 conversas que eu tive com alguns irmãos do louvor, me tocou assim profundamente a reflexão sobre a unidade em Cristo, né? Uma delas nós conversávamos sobre sermos muitos ministérios na igreja, sermos muitos movimentos, às vezes, que não se encontram, né? Por exemplo, o movimento da mocidade, com o culto das irmãs, são ministérios diferentes, da escola bíblica dominical, com do louvor. Mas nós meditamos um dia sobre isso e nós chegamos à reflexão do que Paulo fala aos Coríntios, né? Somos muitos ministérios, mas o Espírito é um só. O Senhor é um só. E é difícil, às vezes, tantos esses ministérios, a gente conseguir uma comunhão tão perfeita, e a gente vai entendendo que essa comunhão e essa união perfeita, ela só vem porque o Espírito que guia esses tantos serviços da igreja é o mesmo. Obrigado, Valmir. Obrigado, vem cá. E uma outra passagem que me reflete muito é quando a igreja, quando Paulo também fala aos romanos, que nós somos muitos membros, mas membros de um só corpo. E esses membros, eles precisam estar em sintonia. Por mais que a orelha não vá encostar no pé, ressalvo que alguns conseguem, né? Mas eu não tenho essa elasticidade toda. Mas o pé trabalha em prol da orelha, e a orelha em prol do pé. E assim tantos órgãos que não vemos, não estão aparentes, mas eles trabalham em prol do corpo. E eu refletindo, eu vejo que às vezes o ministério de intercessão não aparece, as pessoas não vejam os irmãos orando, o ministério de oração, no culto de oração, não está tão em evidência, mas é para o corpo, é para o benefício do corpo. Então, às vezes, se o ministério de louvor aparece tanto, é porque a gente tem a certeza de que esse membro que está aparecendo hoje, existe um outro que trabalha e busca arduamente ao Senhor para o seu benefício. E eu, refletindo sobre isso, eu fui pensar assim, mas como atingir essa comunhão e como atingir essa convicção de que essa maturidade, de que nós, como membros diferentes, precisamos trabalhar em prol de um corpo só. Dentro dessa reflexão, eu gostaria de meditar com os irmãos em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de fazer uma oração, mas os irmãos podem ficar na liberdade de ficar procurando o texto, se não acharem. Senhor Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Como foi ministrado a canção, e eu fiz dessa canção a minha oração, Deus. Eu me prostro aos teus pés, porque, como diz uma outra canção, alguns buscam as suas mãos, mas eu quero os seus pés. E na busca pelos teus pés, eu me prostro diante do Senhor,
porque eu só consigo alcançar a tua plenitude se eu me curvar diante da tua presença. Não me curvar por força de um vento estranho ou por força de um mover que eu não entendo. Eu me prostro diante dos teus pés, porque eu quero me prostrar diante dos teus pés, numa entrega do meu coração, numa entrega do meu corpo, da entrega do meu espírito, Pai. Eu voluntariamente me rendo aos teus pés, Pai, em busca da tua presença, em busca da tua graça, porque a tua graça é tudo que me basta, Deus. Senhor, ó Deus, as tuas bênçãos são muito boas, mas a tua presença é muito melhor. E eu prefiro a tua presença do que todo o ouro deste mundo, Deus. Porque o Senhor conhece o meu coração. E o que o Senhor tem reservado para aqueles que te buscam, para aqueles que te adoram em espírito e em verdade, é incomparável a qualquer bem nesta terra. Então eu busco a tua presença. Guia-nos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, para alcançarmos essa plenitude no Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Essas palavras são do apóstolo Paulo aos Romanos, dirigido a ela do capítulo 12. Engraçado que a carta aos Romanos, ela tem 16 capítulos, se eu não me engano é isso mesmo, né, irmãos? Deixa eu errar, não. Me corrijam. E Paulo gasta dos 16 capítulos, 11 capítulos, levando a igreja dos romanos, a igreja em Roma, a doutrina do Senhor. Ele gasta grande parte dessa carta em falar da doutrina que ele aprendeu, da doutrina dirigida a ele, referente às coisas do Senhor. E essa doutrina da qual ele fala é a doutrina da salvação para a restauração completa da vida do homem diante do Senhor. Então ele gasta 11 capítulos praticamente para tratar de doutrina. Doutrina não é uma coisa às vezes muito boa, vista com bons olhos por nós, porque nós, na nossa maioria, não gostamos de ser doutrinados, mas a doutrina, ela é essencial em nossas vidas, em conhecermos o que diz a respeito a palavra do Senhor de cada assunto de nossas vidas, sobre adoração, sobre para que estamos na terra, sobre o nosso objetivo, como devemos segui-lo, como devemos nos portar diante das pessoas. Então, o apóstolo Paulo, no decorrer de 11 capítulos praticamente, ele vai falar da doutrina do Senhor para as nossas vidas, mais dirigida aos romanos, mas aplicada aos nossos dias de hoje. E a partir do capítulo 12, ele vai tratar da vida prática dessa doutrina que foi ensinada. Então, antes da prática, existe uma doutrina, existe um ensinamento. Visto que aqueles que têm uma habilitação, eles não pegaram o carro e saíram dirigindo sem antes receber uma instrução. E para as nossas vidas, isso também não pode ser diferente. Então, Paulo gasta esse tempo precioso, muito precioso,
sobre ensinar a doutrina da palavra para a igreja. E dentro dessa doutrina, a partir desta doutrina, nos levamos à prática. Ele passa a fazer uma aplicação pessoal de tudo isso. Dentro disso tudo, eu tenho visto que para alcançar os nossos objetivos, nós temos às vezes pego em grande força ou gastando grande tempo em pular etapas. Uma pessoa às vezes que é famosa, a gente vê que logo depois, por ela ser famosa, ela já é consagrada a um ministério. Um cantor secular, quando se converte, passa 2 meses, ele já lança um CD gospel. Ou um artista famoso, com pouco tempo, ele já é um pastor, já está ministrando sobre a igreja. Às vezes foi pulado etapas sobre a doutrina do Senhor. E para alcançar esse objetivo tão difícil, às vezes nos pegamos a ações muito mais místicas em alguns momentos do que propriamente dentro da palavra do Senhor. Eu gostaria de refletir alguns trechos desse texto que eu li com os irmãos, parte por parte, para refletirmos juntos como alcançar o objetivo da união do Senhor, da união dos ministérios, e para que não queimemos etapas em nossa caminhada cristã. Todos os ministérios são importantes, mas precisamos reconhecer quem é o Senhor que opera neles. E como conhecer? Eu lendo esse texto, depois que eu li com os irmãos, eu cheguei a esse texto de Romanos 12. E um trecho ele vai falar, Paulo começa 12 assim: rogo-vos, pois irmãos. Ele se compara, ele se nivela a todos os irmãos. Ele não traz para ele um ar de superioridade. Eu sou Paulo, antes Saulo, que perseguia a igreja, agora eu me converti, eu encontrei com o Senhor Jesus Cristo face a face. Ele não traz essa soberba para a vida dele. Ele se equipara a todos os irmãos. Ele faz uma súplica, chama a atenção para os irmãos, para que algo que ele vai ministrar é muito importante e que a igreja deva ficar atenta àquilo que ele está chamando a atenção. O pois, ele vai trazer uma lembrança a tudo aquilo que ele ensinou. E ele em seguida, pela compaixão de Deus. Olha, eu suplico aos irmãos, se os irmãos me consideram, olha o que eu vou dizer, porque tudo o que eu vou dizer é pela compaixão de Deus. Algumas traduções traz pela misericórdia do Senhor. Aquilo que ele vai trazer grande, tão grande, que mesmo nós não merecemos, nós não temos direito, o Senhor se inclinou e trouxe para nós a sua revelação. Ele vai trazer em seguida, apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo. É uma ação humana, não existe mística nisso. Às vezes nós espiritualizamos o que é para ser racional e racionalizamos aquilo que é para ser espiritual. Mas para alcançar uma plenitude com Deus, existe um fato natural, nada de espiritual. Você precisa, por livre e espontânea vontade, se apresentar ao Senhor. Apresentei-vos, se coloque diante dele, como um sacrifício. Sacrifício vai nos remeter aos rituais do Antigo Testamento. Era uma obrigatoriedade, certas épocas do ano, o povo levar um sacrifício. Aqui, o apóstolo Paulo traz para nós que nós devemos nos apresentar de forma voluntária. Não existe uma espiritualização. Ninguém te apresenta à força. Quando nós nos entregamos ao Senhor as nossas vidas,
é feito o convite a vir à frente, não se deve ser à força. Eu voluntariamente, eu me apresento ao Senhor nesse momento. E Ele vai falar como santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Algumas traduções, a NVI traz, em vez de racional, espiritual. Mas o racional, ele vai trazer que é algo que eu me apresento ao Senhor com a minha razão, com tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu me dispus a ouvir. Não é por influência de terceiros, não é por uma pregação sensacionalista ou por uma pregação emotiva, mas é porque eu entendi quem é Cristo. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. Então, eu entendo de forma racional que o Senhor Jesus deixou toda a sua glória para vir na terra e se humilhar a ser um homem. Então, eu entendo isso de forma racional. Quando algumas traduções traz de forma espiritual, é o espírito interno que externa a minha vontade. Então eu faço isso de forma externa. O culto racional é eu me expressar, eu me entregar por inteiro, de forma convicta, de que quando alguém me perguntar por quê, eu tenho uma resposta. Não é porque a minha mãe me criou na igreja desde quando eu nasci, ou porque o meu melhor amigo aceitou Jesus, eu também vou nessa, ou porque me encontraram na rua e me alimentaram, então em troca de um alimento eu estou aqui. O racional é porque eu tenho na minha mente, no meu intelecto, que Cristo é o Senhor da minha vida. Mas eu me entreguei ao Senhor de forma voluntária, eu me apresentei a Ele como um sacrifício vivo, agora eu o cultuo racionalmente. O racionalmente não é em público, é no particular. Cultuar ao Senhor de forma racional, eu entender tudo aquilo que Ele fez por mim, independente se as músicas foram lindas, independente se a palavra mexeu na minha alma, independente se a minha necessidade me traz aqui, a minha necessidade de prosperidade, a minha necessidade emocional. Mas eu não venho por necessidade, eu venho porque eu entendo, eu raciocino sobre isso. O seguinte texto, verso 2, começa com: e não vos conformeis com este mundo. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu não sou daqui, que eu sou estrangeiro, que eu não pertenço a este mundo, eu estou aqui de passagem. Nós somos um monte de ET nessa terra. Nós nascemos aqui, mas nós não pertencemos aqui. O nosso alvo é outro lugar. Então, quando me traz essa reflexão de não me conformar com este mundo, outras versões trazem a palavra século, é que eu não me deixo dominar pelas coisas que daqui são. Quando eu não me deixo dominar pelas coisas que daqui são, a minha mente se abre, a minha mente passa a ter um foco muito maior no Senhor, um foco muito maior nas coisas celestiais, na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós nos conformamos com este mundo,
ou com este século, nós nos moldamos a este mundo. Nós não nos moldamos a Cristo, nós nos moldamos às coisas deste mundo. Então, quando nós nos conformamos, nós passamos a entender que as coisas daqui são melhores do que a eternidade com Deus. Então o nosso foco passa a ser a trabalhar para conquistar coisas materiais, a nos estudar e crescer em conhecimento para sermos reconhecidos pelos homens. Nós buscamos técnicas e mais técnicas naquilo que nós fazemos, não para o louvor e adoração ao nome do Senhor, mas nós buscamos técnicas e louvores para nós mesmos, para que o nosso ego cresça, para que a nossa imagem cresça, para que aonde eu vá não seja manifesto o nome de Cristo, e sim o grande pregador chegou, o grande músico chegou, o grande dançarino chegou, o grande professor chegou. Então, quando eu me conformo com este século, quando eu me conformo com este mundo, eu me moldo às coisas do mundo. E Deus não nos chama a nos moldarmos a este mundo. Romanos, se eu não me engano, 6, vai falar que nós fomos chamados ou predestinados à estatura do varão perfeito. Não é o tópico a predestinação, mas sim que Deus fez todos os homens, todos, a serem imagem e semelhança do varão de estatura perfeita, que é Cristo Jesus. Todos foram chamados a ser como Ele. Todos são chamados a refletir a sua imagem, a transmitir a sua mensagem. Não fomos chamados a ser deste mundo. Todo homem foi criado para louvor ao nome de Deus. E quando nos entregamos a Ele, nos apresentamos a Ele no nosso corpo físico, nós recebemos na nossa mente esse entendimento, que não nos devemos nos moldar a este mundo, e sim, cada dia mais, encaixar na forma que é Cristo Jesus. O texto segue e diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando há um mover da nossa mente, do nosso entendimento, que precisamos ser transformados, nós entendemos que o nosso entendimento precisa ser renovado. A transformação vem pelo Espírito Santo de Deus, nada mais além. A renovação não vem pelo seu desempenho, pelo desempenho que você gasta em oração, pelo desempenho que você gasta em estudar a palavra. Não vem pelo desempenho de quanto tempo você está na casa de Deus, não vem pelo período que você tem de convertido. A transformação que Cristo nos chama, ela é diária. Se temos dias na presença do Senhor, ou se temos anos, essa transformação de mente, essa renovação de mente, ela precisa ser constante em nossas vidas, sempre à frente. Quando eu disse que não é pelo desempenho da oração, não é que não devemos orar. Quando eu falo que não é pelo desempenho em conhecer a palavra, não estou dizendo que não devemos esquecer a palavra. São coisas que andam juntas.
são coisas que andam guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. Porque se você orar somente por desempenho, nos tornaremos como os fariseus nos templos na época de Jesus. Se dedicarmos tempo em conhecer as Escrituras, a palavra, somente para alcançar desempenho, seremos como Paulo antes da conversão. Nós vamos conhecer as Escrituras para atacar outros crentes. Que geralmente é isso que acontece quando alguém procura conhecer demais sem a direção do Espírito Santo. Ele aprende para ele duvidar ou trazer questionamentos aos ensinos dados. E quando isso é feito sem a transformação do Espírito Santo, ele se molda ao mundo, ele se molda ao século que ele está. Porque ele passa a ser não um cooperador, mas um questionador do Evangelho. Ele passa a jogar contra o Evangelho do Senhor. O entendimento igual ao racional está dentro da nossa mente, está ligado ao nosso intelecto, constantemente em nossas vidas. E essa é uma oração que eu tenho feito constantemente ao Senhor, que eu preciso ser renovado todos os dias. Então, ao me apresentar como sacrifício vivo ao Senhor diariamente, é uma busca incessante pela renovação da minha mente. Porque senão vamos crescer, vamos ficar na igreja, vamos nos acostumar com umas coisas erradas que às vezes acontecem. Vamos nos acostumar às vezes ao religiosidade, ao sincretismo de trazer outras religiões para dentro da igreja, ao sincretismo de querer fazer as coisas somente daquela forma. Quando nós não temos a nossa mente renovada, qualquer coisa que foge do tradicional, qualquer coisa que foge do nosso ritual, não é de Deus. E o ritual está presente nas nossas vidas. O nosso culto é tão litúrgico. O nosso culto às vezes é tão litúrgico que nós não abrimos espaço para a operação do Espírito do Senhor. O culto tem que começar às 17 em ponto. Tem que ser o louvor primeiro, com 3 canções, depois a palavra, depois a oferta, depois isso, depois aquilo, e a gente conclui com a oração. Liturgia. Outras religiões, se a gente parar para observar, é feito assim, tintim por tintim, cronograma, gravado. Quando não temos a nossa mente, não que não precisamos ter organização, tá, irmãos? Mas quando não abrimos a nossa mente pela renovação do Espírito Santo do Senhor, quando o Senhor age e faz algo diferente, nós nos sentimos incomodados para o mal, e não incomodados a nos tornarmos iguais a Cristo. Então, a transformação do nosso entendimento, ela precisa ser diária, e uma busca incessante na palavra do Senhor, na oração com o Senhor, intimamente. E a intimidade, ela vai ser gerada não num culto presencial, mas no seu culto com o Senhor, no seu secreto. Então ele conclui esses 2 versículos assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de tudo isso, parece uma regra,
mesmo não havendo regra, de como alcançar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É nos movendo, não esperando o emocional, não esperando o arrepio. Ai, hoje o culto foi bom, eu me arrepiei, agora eu vou buscar. Não. É num culto racional, entendendo que independente da circunstância, independente do que está acontecendo, se o dólar está R$7, se o arroz está 20 e tantos, eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso. Independente de como está a nossa vida, apresentar a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O vivo, eu preciso me movimentar, eu preciso ir contra as circunstâncias, mas eu preciso me achegar a esse Deus para me apresentar a Ele. Independente do que está acontecendo, se é um momento de luto na minha vida, eu posso chorar, e deve chorar, muito, deve se desabafar com os amigos. Se é um momento de alegria, deve compartilhar. Mas estas coisas não podem nos impedir de nos apresentarmos ao Senhor. Santo, não se julgue que você não é santo, porque a santificação em nossas vidas não é algo que vem como um passe de mágica quando nos convertemos. A santificação em nossas vidas é uma busca diária. Dia a dia nós subimos um degrau. O que éramos ruim ontem, hoje estamos um pouco melhor. O que errávamos ontem, hoje procuramos não errar e seguimos nessa santificação ao Senhor. E agradável a Deus, porque Ele se agrada daqueles que o buscam, mas que o buscam em espírito e em verdade. Alcançar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor é se apresentar a Ele com um coração único, porque o coração de cada um de nós, ele é único. Senhor, eu não sei falar palavras bonitas, mas o Senhor não quer palavras bonitas, Ele quer sinceridade de coração. Deus, o meu português não é tão bonito ou eloquente. Ele não quer eloquência. O Senhor, Ele não quer formalidades. Ele quer você, seu quarto e uma luz apagada. Se você estiver disposto a se entregar neste quarto, com a luz apagada e de joelho no chão, a boa vontade dEle, que a boa vontade dEle nos leva à salvação, a uma mudança de destino. Essa é a boa vontade dEle. Essa mudança de destino é porque antes éramos condenados à morte, mas pelo Filho dEle, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz salvação. Então Ele nos tira do caminho de morte para a vida e vida eterna com Ele. Uma vontade agradável é porque Ele nos traz o fruto da justiça, porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos traz, independente de quem sejamos ou de quem fomos um dia,
ou do erro que cometemos, Ele traz para nós a justificação. Quando nos entregamos a Ele, é Ele quem nos justifica. E nos justificando, o inimigo não tem mais legalidade para te condenar naquilo que antes ele fazia. Se antes éramos beberrões, hoje nos entregamos a Ele e cultuamos a Ele com nossas vidas. O inimigo não tem mais legalidade para te condenar na bebedice. Se éramos mentirosos, vivíamos em mentiras, é Ele quem nos justifica. Por isso que a sua vontade é agradável, porque a vontade dele foi vir na terra em prol de cada um de nós, nos justificando e nos levando pelo meio do Espírito Santo à adoção de filhos, antes criaturas, hoje filhos de Deus. E a vontade dele é perfeita. Por que perfeita? Porque através do seu Espírito Santo, numa entrega e numa renovação das nossas mentes, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos molda a cumprir a tua vontade, Ele nos molda a sermos iguais ao seu Filho, o único que veio na terra e cumpriu a vontade do Pai perfeitamente. Então a vontade dele é perfeita, porque o nosso Deus, Ele nos molda a imagem do seu Filho, para estarmos com Ele na sua glória. E o nosso corpo, que nós apresentamos como sacrifício vivo, esse corpo às vezes magrelo, barrigudo, alto, baixo, branco, preto, independente de como nós nos apresentamos, existe uma promessa, que no encontro com Ele, receberemos um corpo igual ao dele, glorificado. Quando a minha caminhada estiver difícil, quando a minha vida estiver difícil, a depressão aparecer, a ansiedade, a angústia, ou eu não saber onde eu estou locado neste corpo, lembre de Romanos 12, verso 1 e 2. Apresente-se ao Senhor e busque a renovação da mente, para a honra e glória do Senhor. Quero orar com os irmãos. Curve a cabeça. Deus, nós queremos alcançar a estatura do varão perfeito, mas sabemos que isso só é possível no encontro com o Senhor na glória. Então volta logo, Deus, que a sua igreja te deseja, o nosso coração te anseia, mas enquanto o Senhor não voltar, Deus, capacita-nos, ó Espírito Santo de Deus, a entender que eu preciso me apresentar ao Senhor como um sacrifício. A minha vontade deve prevalecer sobre as minhas emoções, porque às vezes abatido eu não quero, mas Espírito Santo me convença, assim como um dia o Senhor me convenceu que eu estava morto nos meus delitos e pecado, e que o Senhor me aguardava. Deus, me traga força, quando em momentos de desespero, eu possa me guardar num cantinho em secreto, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na igreja, e eu possa me dobrar ao Senhor e fazer uma oração do que aquilo que está no meu coração. E que o Senhor, nós sabemos que ouve a oração dos seus filhos,
E aquelas orações que quando é um gemido, que não sai nada, só geme e chora. Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor pega esse choro, pega esse desespero na oração, pega o desespero desse gemido e leva ao Pai. Porque o Espírito Santo traduz esse choro, esse gemido em oração. Porque o Senhor conhece as nossas vidas. Pai, não nos deixe moldar a este século. Não nos deixe achar que as coisas deste mundo é normal. Não nos deixe achar que estas coisas devem ser introduzidas na igreja. Nada deste mundo é normal para a sua igreja, Pai. Nada neste mundo é para a sua igreja. Nós somos estrangeiros, peregrinos neste lugar. E ansiamos estar com o Senhor, Deus. Deus, toma cada filho do Senhor presente. Toma cada filho do Senhor que em momentos de desespero não sabem o que fazer. Mas lembra-os, Deus, que eles devem simplesmente se apresentar ao Senhor, se entregar ao Senhor, corpo, alma e espírito, porque fomos criados para o teu louvor, fomos criados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Venha sobre nós o teu Espírito. E quando cantarmos canções como Eu Me Rendo, possamos entender o que cantamos. E também quando há liberdade no teu Espírito, o Senhor faz coisas que não esperamos. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que os irmãos tenham entendido um pouquinho daquilo que o Senhor me ministrou e possa ter edificado os irmãos. Amém? Eu agradeço, pastor.